Pelo amor de Deus, unidos na clamar em oração, instrumento é destino, fogo abençoado. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Este povo destemido são os discípulos de Jesus. Tudo bem? Novamente estamos aqui com o nosso programa Templo Espírita, Fé e Amor. Vamos começar a conversar aqui, bater um papo, na verdade é trocar algumas ideias sobre as coisas da atualidade, sobre as coisas do passado e as coisas principalmente as do presente. No momento em que vivemos, nas coisas em que estamos aqui. Esse programa, o Templo Espírita, Fé e Amor, ainda ele não está materializado, está só no virtual ainda. Está no virtual e está aqui na plataforma da TV Líder do Vale. Como sempre fizemos em todos os nossos programas, vamos fazer uma nossa oração pedindo a orientação dos espíritos superiores, dos espíritos encarregados do Templo Espírita, e pedir a proteção do Criador de todas as coisas. Lara, temos aqui hoje nosso amigo Lara nos visitando. E aí vamos falar com o Lara um pouco também. O Lara é muito espiritualizado, é uma pessoa que tem bastante conhecimento nessa área da espiritualidade. Então, Lara, vou te convidar para nós iniciarmos uma oração. Perfeito. Para pedir nossas orientações, tá bom? Dizemos assim: Senhor Deus, Criador do céu e da terra, nosso Criador que nos deu a vida e que fez aquilo que somos hoje. Espíritos e mentores espirituais do Templo Espírita, Fé e Amor, nossos mentores. Te pedimos proteção, orientação e que nos dê o conhecimento certo para a noite de hoje. Que possamos transmitir aquilo que é necessário para as pessoas que vão assistir este programa hoje e em outros tempos, em qualquer tempo, a qualquer hora. Senhor Deus, nos ajuda, nos abençoe e nos orienta sempre, a nós e a quem assistir esse programa. Que assim seja. Amém. Bom, a gente nunca programa nada para fazer o programa. Porque a gente já cansei de programar, como sempre fala aqui no programa, e chega aqui, Deus nos dá outra agora, fazendo essa oração, nós pedimos orientação para nossos mentores espirituais, ou seja, nosso anjo da guarda. São só palavras diferentes para uma mesma coisa. Sempre tivemos o anjo da guarda, na igreja católica, as outras igrejas sempre nos orientam com o anjo da guarda. Na doutrina espírita nos ensina como os mentores espirituais. E eu abri aqui o nosso livro dos Espíritos na pergunta 490 e 491. Sobre isso. Sobre os anjos da guarda, os espíritos protetores familiares e simpáticos. Nessa parte aqui, a influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e nossas ações. Nos dá tudo sobre o que os espíritos falam sobre e como eles influem. Nos ensina toda essa parte, como os espíritos nos influem. Nessa parte dos nossos pensamentos. E aqui tem qual a missão do espírito protetor. Então o nosso irmão que codificou a doutrina espírita, ele fez uma pergunta. Qual a missão do espírito protetor? E os espíritos responderam: a de um pai para com os filhos, conduzir o seu protegido pelo bom caminho, ajudá-lo com os seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, sustentar sua coragem nas provas da vida. Isso é o espírito protetor, os anjos da guarda ou então os mentores espirituais. Eles servem para fazer isso, é a missão como um pai.
Sempre que voltamos para a Terra, através da reencarnação, sempre fica alguém lá nos amparando, um irmão, um amigo, alguém lá que fica nos orientando. E sempre conseguimos que ele sempre está sempre nos orientando, sempre nos ajudando, nos dando uma força. No teu conhecimento, claro, da tua espiritualidade, o que tu tem de conhecimento dessa área aí? Bom, em primeiro lugar, estou muito agradecido por mais um convite de estar participando aqui no programa do Templo Espírita Fé e Amor. Enquanto o tema que estavas falando, o que eu entendo é o seguinte: muita gente pensa que os anjos da guarda, ou protetores, ou o nome que quiserem dar, né? Sim. Está 24 horas à disposição e que nós ficamos esperando que nos diga para onde ir, como ir, o que fazer, e isso eu acho que é uma visão incorreta. O que sim eles estão dispostos sempre a nos ajudar é dando uma orientação. Mas nós escolhemos nosso caminho. Nós somos os responsáveis pelo de bom e o de ruim que nos acontece. Esse é o livre-arbítrio. Senão Sim. eles estariam influenciando. Então eles orientam. Se realmente queremos ajuda, eles estarão lá. Se a gente não quer, não vão estar. Não adianta nada eles botaram uma cordinha, um exemplo, né, para a gente subir, se a gente não quer pegar, não se esforçar, então está perdendo tempo, vai ajudar outro, né? Então, e responsabilidade é nossa. Existe o lado espiritual? Existe. Agora, como fazê-lo é entrar em sintonia, né? E a gente, como fala o Cordeiro aqui nos programas, ele nunca estipula, vamos falar sobre tal assunto ou outro. Não, porque ele se conecta para que as coisas fluam. Então ele segue a orientação, a sugestão que é dada e ele faz a missão dele. Tá? Então esse é o livre-arbítrio. É mais ou menos por aí que eu penso. Né? Vamos ver, então vamos ver o que diz os Espíritos aqui. A pergunta 489 do Livro dos Espíritos. Há espíritos que se ligam a um indivíduo em particular para o proteger? A resposta é sim. O irmão espiritual, o que chamais de bom espírito e o bom gênio. Pergunta 490. O que deve entender por anjo da guarda? É o espírito protetor de uma ordem elevada. Ele é uma ordem mais elevada que a nossa, esse espírito protetor, o anjo da guarda. E ele tem a missão de um pai, né? Que é zelar. Quando é que ele zela e como é que ele faz para nos dar essa orientação? Sutilmente. Tu tem aquela ideia, aquela situação ali que tu recebe, aquela orientação, mas sempre tem o teu livre-arbítrio. É muito sutil aquela orientação espiritual e muitas vezes as pessoas não se dão conta daquela orientação, entendeu? Eu fui por muitos anos, eu não conseguia entender. Eu, às vezes fazia as coisas, eu tive orientação, meu sexto sentido me diz que eu devia fazer assim, não fiz e acabei errando. Não acreditava e acabar errando por esse motivo, mas era o mentor espiritual ajudando. A pergunta 492, Lara. O espírito protetor é ligado ao indivíduo desde o seu nascimento? Bom, segundo a linha do Espiritismo, pelo que eu tenho entendido, antes de vir para cá, já tem um compromisso de uma missão, etc. e tal, então se acredita que sim, tem quem vai fazer o que, resguardar aqui ou lá, segundo o que está escrito, não sei se... Vamos ver aqui o que está escrito aqui. O espírito protetor é ligado ao indivíduo desde o seu nascimento, desde o nascimento até a morte, e frequentemente o segue depois da morte na vida espírita, e mesmo através de numerosas experiências corpóreas, porque essas experiências não são mais do que fases bem curtas na vida do espírito. Então esse espírito de uma ordem superior, ele acompanha a gente então em várias situações, né? Dependendo da situação, tem várias vidas corpóreas. Porque 60, 80 anos para a eternidade não é nada, então
para o plano espiritual 70, 80 anos, 90 anos, 100 anos que passamos aqui, não é nada. A pergunta 493. A missão do espírito protetor é voluntária ou obrigatória? O espírito é obrigado a velar por vós porque aceitou essa tarefa. Ele aceitou, então ele tem que cumprir a obrigação dele. E eles cumprem essa obrigação. Mas pode escolher os seres que lhes são simpáticos. Digamos que seriam as duas coisas. Primeiro voluntário. Aí depois sim entra na obrigação de cumprir aquilo que ele... primeiro é voluntário. Depois e ele aí assume e vai. Aí ele assume, ele tem que cumprir a obrigação dele. Mas ele sempre geralmente vai escolher alguma pessoa que ele tem simpatia, já foram em alguma sintonia. Situação. Alguma sintonia já tinha essa situação. Para uns, isso é um prazer. Para outros, uma missão ou um dever. Então, depende muito de cada espírito. Às vezes pode ser uma missão, um dever, ou é um prazer para eles ficar fazendo essa missão de nos ajudar. Pergunta 493A. Ligando-se a uma pessoa, o espírito renuncia ou a proteger outros indivíduos? Repete. O espírito protetor... Não. Ligando-se a uma pessoa, o espírito renuncia a proteger outros indivíduos? Não. Se ele tem mais de um indivíduo a ajudar a proteger esses espíritos superiores, se ele aceitar outras missões, ele renuncia de um? Acredito que não. Como tinha falado no início, e ele só vai intervir no momento de que tenha o sinal da nossa parte, tá? Senão não adianta, como eu disse, não quero fazer, estou revoltado, não estou nesse plano, não estou lembrando de nada, então ele vai estar ali esperando até a gente, e ele pode estar fazendo outras funções também, né? Então não é uma renúncia, acredito. Ele não renuncia. Quando a pessoa não segue as orientações, é muito rebelde, como tu falaste lá, esse espírito ele aceita outras missões, que são espíritos altamente evoluídos, né? Mas ele faz de uma forma mais geral, ele deixa mais à vontade, para cometer teus erros, outras coisas. Quando tu pedir ajuda de novo, ele está lá pronto a te ajudar, entendeu? Mas ele te acompanha. É como o pai, o filho está morando em outra cidade, deixa o filho trabalhar. Quando o filho comete um erro, pede uma ajuda, o pai vai estar lá de novo. A pergunta 494. O espírito protetor está fatalmente ligado ao ser que foi confiado à sua guarda? Totalmente ligado, não. Acredito que sim, está ligado, até pelo compromisso que fez, mas não totalmente. Vamos ver o que responde aqui. Acontece frequentemente que certos espíritos deixam sua disposição para cumprir diversas missões, mas nesses casos são substituídos. Então, às vezes, quando tem uma missão muito maior e esse espírito precisa, tem confiado outro espírito para ajudar aquele que ele vai deixar. E no meu entender, eu sempre estou colocando o que eu entendo, não é? Até porque eu não me considero espírita nem umbandista, eu até como ele falou, espiritualizado, obrigado, eu sou muito curioso, gosto de estudar essa e tenho minha visão, tá? Agora, eu vejo da seguinte maneira, assim como nós estamos para evoluir, os espíritos, ou entes, ou seres, ou como quiser, entidades, também evoluem. E pode ser o caso de que esse ser consegue evoluir para umas missões maiores e outro vai substituir. Vamos dar um livro dos espíritos para o lar, na próxima ele já vem um pouco mais. Ele não quer ser espírita, mas a gente é espiritualista. Aí sim. A diferença de espiritualista e de espírita, algumas entidades espíritas elas seguem a doutrina rígida da FEB, porque havia muito essa mistura de umbandista com espírita, e nós nos afastamos dessa linha umbandista, daquela situação. Nós temos kardecista, que segue a doutrina da codificação espírita, que foi codificado por Kardec, entendeu? Não é que é dele, codificado por Kardec. E essas religiões espíritas, assim, eles trabalham com diversos tipos de espírito,
A doutrina espírita procura ajudar esses espíritos, mas trabalhar com os espíritos mais, um pouco mais evoluídos, entendeu? Porque o espírito não tem cor, não tem sexo, não tem nada. Então, não é que não seja bom, tenha problema, o espírito, não é isso. Aquele espírito também um dia chegará. Mas quando ele se julga já um espírito de cor, de coisa, ele já não tem noção ainda plena da sua situação espiritual, entendeu? Porque o espírito ele não é nem preto, nem branco, nem rosa, nem nada. Todos são iguais. Deus não criou cores nos espíritos, entendeu? Essas cores são só no planeta Terra. Tá, mas de qualquer maneira, muitos já passaram por aqui e guardam Não, a mas identidade. Muitas vezes vêm e ficam nessa situação ainda, entendeu? E guardam a Mas não quer identidade dizer que masculina ou feminina para se Sim, por isso. identificar. Enquanto tiver numa parte mais material, sim. Mas quando estiver bem evoluído, eles não têm essa conotação tão forte. Passando em outras dimensões, né? Quinta, dimensões sexta, mais até evoluídas. 12, acho que tem. Mas é que os espíritos que povoam a Terra têm essa situação masculina e feminina ainda, porque é necessário para a reprodução humana aqui na Terra, entendeu? Então isso é muito importante, entendeu? Esse tempo nós estamos falando sobre essa parte sexual aqui do sexo no programa e dando uma orientação, né? Tem aquele livro Sexo Além da Vida, que dá toda uma orientação de como é feita a vida e o sexo mesmo depois da desencarne, entendeu? É uma orientação muito grande como é que fizemos e como é que vivemos na parte espiritual. Não é que a gente não sabe a informação, que a informação não existe, a informação está ali, é só ler. Eu te falei sobre a evolução de dois mundos, me mandou o livro, né? Uhum. Eu Sei, achei aquele livro é muito técnico, muito teórico, aquilo ali é mais para médico, sei lá. Eu comecei, cheguei lá na página 80, 90 ali, começou a me dar poxa vida, eu não entendo nada de citologia, de membrana, né? Aquelas coisas todas, como é feito o corpo humano, né? Como é que foi feito o fígado, como é que foi feito isso, daí juntaram esse plasma com aquele ali, com aquilo ali, formou o fígado, formou o rim, e o daí isso aqui já fugiu a minha capacidade agora dessa encarnação, porque não podemos saber tudo numa só encarnação, por isso que a gente tem várias encarnações até chegar à perfeição, principalmente estudando a matéria e a parte material, né? Vamos ver o que diz mais aqui. Esse espírito afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis e que é mais forte a vontade do seu protegido em submeter-se à influência dos espíritos inferiores, mas não o abandona completamente e sempre se faz ouvir. É o homem que lhe fecha os ouvidos. Ele volta logo que chamado. É o que nós falamos, né? Quando o protegido está muito interiorizado e começa a ouvir outras coisas, ele se afasta, mas assim que a pessoa pedir ajuda, ele está ali de novo. É que eu vejo assim também, né? Nós estamos aqui para vivenciar, para aprender e ter know-how, né? Saber o que a gente está falando. Quem nunca bebeu nas suas vidas anteriores, ou nunca fumou, como é que vai falar sobre isso? Então, em algum momento, em alguma das vidas, vai passar por isso. Aí vai conhecer em si o que é bom, o que não é, o que faz, e pode falar com autoridade. Então, o fato de que, como diz ali, fica rebelde e quer experimentar as coisas, faz parte da evolução, faz parte de conhecer. Aí ele fica, como diz, afastado, mas está ali, olhando de longe, né? Quando vê que a coisa está feia, não é por ali, então tem que ter a humildade de reconhecer realmente. Por um lado é bom, mas não é isso, pá. E pega de novo o interesse de ser encaminhado, bueno, aí se aproxima de novo. É 50%. Num trabalho espiritual, de ajuda, o que for, o máximo que pode ter do lado espiritual é 50%. O outro 50% é nosso. Se junta os dois, dão 100%, porque senão não adianta. Tudo é relativo, né? Se eu não quiser, eles podem fazer os 50%, mas eu não quero, não vai dar nada. E se eu quiser tudo e botar meus 50%, mas não tiver outros 50% de lá, também. Então tem que ser algo que se encaixe.
essa parte do espírito protetor aqui, Uhum. ele é bem longo. Ele dá quase 2 folhas aqui do livro dos espíritos, porque ele é uma parte muito importante na vida do ser humano. Vê que a gente vem para cá e tem alguém sempre ajudando. Então, quando forem orientações boas, e tiver, tive uma ideia aqui, e for a ideia boa, às vezes aquela ideia está sendo sugerida para a gente melhorar. Vamos seguir em frente. Há uma doutrina que deveria converter os mais incrédulos por seu encanto e por sua doçura a dos anjos da guarda. Pensar que tendes sempre ao vosso lado os seres que vos são superiores, que estão sempre ali para vos aconselhar, vos sustentar, vos ajudar a escalar a montanha escarpada do bem, que são amigos mais firmes e mais devotados que as mais íntimas ligações que se possam contrair na terra. Não é essa ideia bastante consoladora? Esses seres ali estão por ordem de seu Deus, que os colocou ao vosso lado, ali estão por seu amor e cumprem junto a vós todos uma bela, mas penosa missão. Sim, onde quer que estiverdes, vosso anjo estará convosco, nos cárceres, nos hospitais, nos antros de vício, na solidão. Nada vos separa desse amigo que não podeis ver, mas do qual vossa alma recebe os mais doces impulsos e que ouve os mais sábios conselhos. Esse é o mentor espiritual. Como é que Deus pode botar um outro ser superior a nós ali pronto para nos ajudar e não nos abandona um segundo? Como Deus é bom para nós, né? Então é o seguinte, continua. Porque não conheceis melhor esta verdade? Quantas vezes ela vos ajudaria nos momentos de crise? Quantas vezes ela vos salvaria dos maus espíritos? Mas no dia decisivo este anjo de bondade terá muitas vezes de vós dizer: não te avisei disso? Eu não o fizeste. Não te mostrei o abismo e nele te precipitaste? Não fiz soar a tua consciência a voz da verdade e não seguiste os conselhos da mentira? Interpretai vossos anjos da guarda. Seguiste seus conselhos. Estabelecei entre vós e eles uma terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Não pensais em lhe auscultar nada, pois eles são os olhos de Deus e não os podeis enganar. Considerei o futuro, procurai avançar nesta vida, e as vossas provas serão mais curtas, vossas existências mais felizes. Vamos, homens, coragem, afastai-vos para longe de vós, e de vez por todas, preconceitos segundo as intenções. Entrai na nova via que se abre diante de vós. Marchai, tendes guia, segui-os, a meta que não vos pode faltar, porque essa meta é do próprio Deus. Isso que está sendo orientado aqui. Se nós temos uma pessoa, um anjo da guarda, apesar de não poder vê-lo, nós podemos escutá-lo. Uma pessoa que está sempre ali com nós, que não nos abandona, que foi colocada ali por Deus. Uma pessoa muito mais inteligente e superior. Que bondade é essa que Deus nos coloca, né? É a mesma coisa que um pai da gente pegar e colocar uma ama seca com a gente ali. Uma pessoa para estar fazendo tudo o que tu precisa. Se tu precisar se aconselhar com ele, está ali, pode te aconselhar. Eu até... O quanto isso é maravilhoso, né? Eu tenho até... coloco para as pessoas que muitas vezes malinterpretam essa mensagem, no sentido de que eu tenho um espírito superior que está 24 horas a me dispor ou à disposição quando eu quiser e bom, está para me ajudar, então, como diz a Maseca, está para cuidar ali. Acho que não é bem assim a visão. Nós estamos aqui para experiência e para responsabilidade. Então o que acontece? Não adianta eu estar conectado, vou esperar a mensagem para dizer o que eu tenho que fazer hoje. Provavelmente não vai te dizer nada. Por quê? Porque isso não é a função. Eles orientam. Não é um robô para fazer o que te mandam.
Então, tu tens que ter a iniciativa de, vou fazer isso, aí vai ter a guia, tá certo, não, analisa. Mas nós somos os responsáveis por isso, senão fica aquilo, eu tenho anjo 24 horas e a toda hora, não. Não, é isso que está dizendo aqui. Não, por isso... Não é o que diz aqui. Esse espírito está pronto para te ajudar, ele não vai fazer o teu serviço. Ajudar é diferente de fazer lá. Ele está pronto para ajudar na tua iniciativa e ver se a tua iniciativa é boa ou é ruim. Perfeito, orientando. E se tu não tiver iniciativa nenhuma, não vai acontecer nada. Exatamente, exatamente. E uma das coisas que nos orientam aqui é sobre a bondade e a maldade. A pessoa que faz muita maldade, ele está negativo. E o monge que fica reservado no alto da montanha só em sintonia com Deus, esse cara faz muito bem? Os extremos, a meu ver, não são bons, vamos voltar assim, tá? Ser totalmente incrédulo, ateu, acho que não é bom. E ser fanático a ponto de chegar a ser radical, também não, porque vai ficar a vida inteira recluído lá num retiro espiritual. Mas qual é a função dele ajudando o próximo? Está sozinho, está passando o tempo, vai passar por essa vida, vai ter que voltar, porque era a tua conexão, podes até ter alcançado, mas e o resto que tu tem que fazer? Essa é a minha visão. A vida de contemplação, ela tem um significado, mas a evolução e a melhora, e a tua evolução e o que tu ganha, que deve fazer para ganhar coisas com Deus, é ajudando os outros. Não, fora da caridade não há salvação. Essa é a máxima do Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Quando você faz alguma coisa para as pessoas, a pessoa mais beneficiada é você mesmo. Porque aquela energia ela vai e volta. Só deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quando diz fora da caridade, não há salvação. Salvar de quê? O que é salvar? Aí é que, por isso eu te perguntei, seria o quê? Salvação, quando você fala, é salvação do seu espírito. E, na verdade, é a evolução, né? Então, evolução. Se você não evolui fora da caridade. Porque agora sim, então seria, a meu entender, não existe evolução fora da caridade ou colaboração. Quando foi escrito, foi dos quase 200 anos atrás, o livro dos Espíritos, era essa colocação, salvação. Certo. Mas na verdade, hoje, no nosso tempo, a palavra mudou, evolução. Evolução. Tu não vai conseguir evoluir, melhorar, sem ajudar o próximo, porque essa é a nossa missão. É compreender a ajuda e não subjugar os outros a seu comando, entendeu? A pessoa que quer as pessoas sob o seu comando e subjugá-las, essa pessoa não evoluiu, entendeu? Quando você vai evoluindo, você vai se desprendendo dessa parte mais material e vai seguindo e quer que as outras pessoas consigam também evoluir, entendeu? Perfeito. Mas é que cada um tem o seu tempo, a sua época. Mas nós temos aí à nossa disposição o nosso livre-arbítrio que Deus nos deu. Nós devemos ter iniciativa, devemos ter força e ir em frente e sempre procurando ajudar. O que estamos fazendo, Lara, hoje, nessa noite aqui, é transmitir um pouco mais do conhecimento da doutrina espírita, de como evoluir, de como você que está aí nos assistindo, e nós estamos aqui também evoluirmos. Mas evoluirmos nas duas dimensões, na material e na imaterial, entendeu? Porque a evolução não é só na matéria. Tem que ter equilíbrio. Tem que ter o equilíbrio entre as duas dimensões, entendeu? Então, essa parte da religião, que a gente sempre tratou a parte espiritual ou a dimensão imaterial, de forma de religiões, né? Até hoje a gente estudou de forma de religiões, com dogmas, com misticismo e com outro monte de coisas, entendeu? Paradigmas, dogmas, etc. Então, hoje nós devemos estudar as duas dimensões e equilibrar. Quanto tempo tu gasta para estudar a parte material? E quanto tempo nós damos para estudar a nossa parte imaterial? Porque o que comanda, Lara, nós, o corpo físico, não é o corpo. Que a hora que o espírito sair daqui, a nossa alma, que o espírito quando reencarna ele é alma, ele vai embora, isso aqui não vale mais nada. O que comanda aqui, o que vale no nosso corpo físico é o espírito. É a força inteligente do universo.
Então nós temos espíritos tendo uma experiência material no planeta Terra, não é o contrário. Nós temos espírito nós temos uma matéria tendo experiências espirituais, é o contrário. O plano espiritual é milhões de vezes maior do que temos na Terra. Bilhões e bilhões. Não se tem conhecimento disso, que ainda não tem a informação que Deus não liberou ainda. Mas essa do anjo da guarda e o anjo protetor é muito importante nós saber. Procure sempre fazer as coisas. Vá fazer, faça as coisas bem feitas, procure sempre. Tu vai sempre encontrar a resposta dentro de você. Aquela intuição, aquela vozinha que te fala de vez em quando, não sei, tem a vozinha, deu vontade. O que é isso? Tem a vozinha boa e também tem a vozinha ruim. Porque se você ouve mais a parte ruim, né? Tinha um guerreiro indígena que dizia assim: tem 2 lobos dentro de você. Um é bom e o outro é ruim. Os 2 estão sempre lutando. Quem é que vai ganhar? Quem é que vai ganhar? Aquele que você alimentar melhor. Se você alimentar melhor o espírito bom que tem dentro de você, que é o teu irmão que está ali também para te ajudar, e o teu próprio espírito, porque ele pode te ajudar, mas não pode fazer as coisas para você. O teu livre-arbítrio é que tem que fazer as coisas. Procure fazer as coisas sempre para o bem. Ajudar as outras pessoas. Isso é muito bom. Aí a gente ajudava muitas pessoas, tivemos associações aí, nós tivemos 5.000 cursos por ano. Começamos com datilografia ainda, na época da datilografia. E algumas vezes fui em alguns lugares e estavam os nossos alunos já feito faculdade, etc. E nos ajudaram em algumas situações, sabe? Então foi muito bom. Gratificante. Eu nem sabia, né, que tinha aqueles alunos que tinham feito faculdade, estavam naquelas pontos-chave em algumas grandes empresas. E aí a gente vê quanto a gente ajudou e quer ajudar mais. Hoje a nossa ajuda aqui é mais na parte intelectual. Nós gostaríamos que todos que nos assistem no nosso programa, que orem a Deus a toda noite, peçam proteção, peçam aquilo que precisam. E na hora de pedir, se puderem verbalizar aquilo que querem, não gritando, gritaria, não. O suficiente que você ouça a sua voz. Assim como eu estou falando aqui no microfone, que eu estou ouvindo o que eu estou falando, essa é a altura da voz que você deve fazer. Como a gente fez a pré-oração no início do programa, essa é a altura que devemos orar. E Deus vai nos ouvir. E se você tiver fé, porque se não tiver fé, você não vai receber. O que é fé? A fé é a certeza da existência do Criador, que é Deus. Ou qualquer nome, mas é o Criador de todas as coisas. Deus é a inteligência suprema, fonte primária de todas as coisas. Toda a inteligência, toda a energia, tudo que existe de energia, de bem, vem de Deus. E quando existe o mal? O mal ele é a ausência de Deus. Por que existe o mal? O mal existe para te saber a diferença entre o bem e o mal. É que na realidade é uma questão de ponto de vista e como colocar. O que é escuridão? A ausência de luz. O que é o mal? A ausência do bem. Mas não quer dizer de que é a ausência de Deus. Se Deus é tudo, fez tudo, e estamos num mundo dual, tá? Que a gente polariza bem e mal, preto e branco, e masculino e feminino, é porque temos que passar por essa experiência, e não quer dizer de que um seja ruim. Um é contrário do outro para a gente aprender a equilibrar. Tá? Então é uma visão, tá? Senão fica aquilo, ficamos presos em guerra de bem e mal, e vamos só para a luz, e fica que nem a história do monge lá, retirado, recluído. Vai passar o tempo. Então os extremos são ruins. Então temos que ver ter essa visão. Assim como a Terra, muitos dizem, nós estamos aqui, planeta prisão, que tu começa a escutar e entra nessa linha, tu quer morrer e desencarnar de uma vez, porque isso aqui é horrível. Não, estamos num planeta maravilhoso. Então temos que aprender a equilibrar as coisas, né? Assim, o preto e o branco. Nós aqui do Rio Grande do Sul, a nossa comida que mais comemos aqui, a que mais alimenta acho que o feijão com arroz. Né? Feijão com arroz, né? Quais os chocolates mais gostosos que tem?
Bom, O preto e o branco. Chocolate branco, chocolate preto. aí eu prefiro o preto. Tá. Eu prefiro, mas tem os dois, Tem, os Tem dois os são dois, bons. e os dois Os dois são são bons. bons. Os dois são bons. A preferência não quer dizer que não tem, mas geralmente é isso. Café com leite. É não- uma alimentação muito boa, né? Isso. É a alimentação que mais se faz no mundo, café com leite. A maioria toma café preto, mas a maioria, uma boa parte, toma café com leite. Se você tiver com muita fome, tu toma um cafezinho com leite bem Apacigua. quentinho, te alimenta um monte, entendeu? Então essa dualidade é necessária na Terra, entendeu? Exato. E existe essas dualidades em muitas partes do universo que é para poder haver a movimentação das coisas, o positivo e o negativo. Não, a eletricidade só funciona a luz É. porque tem a Positivo e parte negativo. positiva e negativa. Quando se juntam, é que produz, senão não resolve. É que o que nós fizemos no planeta Terra, nós humanos, só fizemos aquilo que temos conhecimento e é nos permitido do mundo espiritual. Nada do que existe aqui é diferente do que existe no mundo espiritual. Nós trazemos para cá tudo isso. A conta bancária é uma. E é muito forte, né? Quem tem bastante dinheiro tem, quem não tem, tá difícil, né? Na parte material. Não adianta você estar espiritualizado, mas não tem dinheiro, também não adianta na parte material. Então nós temos que ter um equilíbrio. E a conta bancária é a nossa. Quando nós desencarnar, chega lá o Lara na frente de Deus. É aí. O que tu fez, Lara? O que tu ajudou as pessoas? Fora da caridade da nossa salvação, quantas pessoas tu ajudou lá? Não Pô, completou. tu ficou todo aquele tempo lá, Volta. 60 anos que eu te dei, e não fez nada lá. Volta. Volta. Como diz o Lara, volta. Então é o seguinte, nós temos que pegar nossa conta bancária da nossa vida e ajudar as pessoas. A irmã Dulce ajudava, era boazinha, porque ela sabia que lá, quando estivesse lá junto de Deus, aquilo ia somar para ela. Todo mundo faz para somar na sua caderneta da vida. E como é bom ajudar os outros lá. A gente sempre ajuda, vai para cá ou para lá, faz uma coisa ou outra. E hoje a missão do Templo Espírita Fé e Amor é não dar, é fazer um pouco diferente dos outros centros espíritas. A nossa grande objetivo é dar alimentação do conhecimento. A alimentação do conhecimento é o maior que se pode dar. Porque o espírito está mais fraco hoje do que a matéria. Hoje ainda, por mais pobre o seja, tu sai pedir comida, as pessoas sempre dão alimento. Difícil morrer de fome. Difícil morrer de fome hoje. Porque se tu quiser trabalhar ou fazer alguma coisa, ajudar alguém, sempre tem alguma coisinha que vão te dar. Agora, a alimentação do conhecimento e do espírito está mais difícil hoje em dia. Há muitas religiões, há muitas coisas, mas não te preenche às vezes, quando o espírito está naquele momento, preenche, entendeu? Mas há muitas perguntas vagas hoje nas religiões, de muitas e muitas coisas que hoje já nossa capacidade intelectual, nosso raciocínio já não supre mais, entendeu? Quando a gente era mais leigo, mais ainda mais desinformado, conseguia aceitar alguns dogmas das religiões, hoje não aceitamos mais. Então veja que nós precisamos lá, o Templo Espírita Fé e Amor precisa fazer a sua parte urgente, e a nossa parte urgente pode levar 200 anos, isso é urgência, né? No plano espiritual 200 anos é urgente hoje, porque nos últimos 200 anos nós evoluímos muito mais que toda a espécie até aqui. Se tu fizer um cálculo e voltar no tempo, na história, tu vê o quanto nós, desde o início da colocação do homem na Terra, até 200 anos atrás, como nós vivíamos parado. E evoluía um pouquinho, evoluía muito pouco. 200 anos para cá, nós conseguimos descobrir e evoluir fantástico. É fantástica a evolução. Então nós temos assim um processo evolutivo muito grande. E nós evoluímos muito na matéria, Lara, e na parte moral, nós temos muito aqui. Assim como nós estamos aqui para evoluir, o planeta também. Sim. Tem muita gente que diz, estamos no momento de transição, passar para a quinta dimensão. Eu fico pensando, mas escutem, qual é que a gente está? Na terceira. Então, entre a quinta e a terceira tem a quarta.
poderá ser um período mais curto que for, mas temos que passar pela quarta. Tem muita gente que diz, a quarta é o tempo, nós a gente entramos em variantes, né? Mas tudo é evoluir. A velocidade depende de cada um. Pode ser uma evolução mais rápida ou mais demorada. Tem uma questão que é minha forma de pensar, talvez tu não estejas de acordo, mas as religiões, e não são poucas as que tem, estão aqui na Terra. Enquanto as manifestações do lado espiritual, mentor, ou como quiserem chamar, que está para nos ajudar, e o lado espiritual sempre que está para ajudar, na hora que a gente se quiser conectar, ele vai pegar a roupagem necessária daquilo onde tu estás. É minha maneira de ver. Tu estás numa fraternidade branca que é pegada a New Wave, etc. e tal, então talvez se manifeste ou algo como mentor ou um dos da fraternidade branca. Na parte espírita, é que chamam de mentor? Na parte espírita, que chamam de mentor? Sim. Tá, mentor. Em outras linhas, como fraternidade branca, na Umbanda, como os espíritos, o Petro Velho, o caboclo, se for, sei lá, candomblé, orixá, ou sei lá o que. A meu ver, é a mesma espiritualidade que está pegando roupagens. Por quê? Porque a linguagem que ele entende, a que eu entendo é diferente, e aqui na humanidade, não, eu sou superior se sou assim, então vou ser ajudado dessa maneira. Essa é a minha visão. Religião é aqui na Terra. No momento que passamos para outros planos, que ficamos mais conscientes e esperemos não precisar voltar para seguir evoluindo, a história é outra. Mas sempre estamos em evolução, assim como os animais é outro tipo de evolução, mas estão aqui, por isso também temos que respeitá-los, temos que cuidá-los, compartilhar. O planeta em si, o planeta Terra em si, é um ser que ele também evoluciona. E nós, às vezes, em vez de ajudar, nos transformamos numa praga, que olha o que estamos fazendo com o planeta. Mas esse é outro foco, não vamos sair daí. Essa é uma visão, né? Uhum. Mas o conhecimento trazido pela doutrina espírita, ele explica tudo isso. A sua dúvida e as suas divisões é porque ainda não leu bem a codificação espírita lá. Você é muito espiritualizado ainda. Mas existe um conhecimento bem grande que distingue bem isso, essas coisas, entendeu? De religião. A religião, por exemplo, a religião é só na Terra. Não, a religião não é. A religião é aqui, a forma que nós vimos as coisas, entendeu? Esses dogmas que eu te falei, acabei de falar, religião, coisa. Esses dogmas eles não têm, mas ele tem uma divisão do lado espiritual, como aqui. Dependendo da evolução espiritual, é a tua colocação lá em cima, na plano espiritual. E dependendo da tua crença, é que tu vais manifestar. Por exemplo, tem uma experiência quase de morte, vamos supor. Se tu é católico, tu vais ver, provavelmente, Jesus, um anjo, céu. Se tu tens outro tipo de crença, tu vais ver aquilo que... Tu é hindu, tu vai ver Shiva, ou Vishnu, ou sei lá, naquilo que tu acredita. Aí é sonho, não é EQM. EQM não, EQM vai na verdade. A EQM é a transição da passar para lá. É que tu sonho interpretas com aquilo que tu acreditas. Não. Quando tu acredita numa coisa e tu vai fazer uma EQM, a EQM não tem nada a ver com a tua religião. EQM tu vai ver a realidade da transposição da vida. Quando tu tem essas visões de Shiva, essas coisas, isso é sonho. Tá, então, no caso, sonho é uma coisa, EQM é a realidade do que acontece. Não tem, é a posição do outro lado da vida. Pega um índio que vive no meio da mata, só tem a crença dele, da natureza, e se ele vai ter uma experiência, ele vai ver um ser que para o católico seria o Jesus Cristo, para ele seria, sei lá... É sonho lá, não é EQM. Mas a visão é a mesma, só que a interpretação é diferente. Não. Aparece um ser, só que tua crença
é de Jesus. O índio nem conhece Jesus, vai acreditar, vai ver também. Na Só EQM que tu não vê religião, Balar. Eu já tive 2 EQM. Na EQM tu não vê religião. Não tem religião. Não existe religião. A EQM tu simplesmente faz a passagem do plano material para o imaterial. E tu lá vai se dar com a realidade nua e crua. Não tem religião. Não tem católico, não tem nada. Lá você vai se dar com a... Agora, quando você sonha com Jesus, com essas coisas tudo, é dependendo da sua religião, mas aí é um sonho. Não é EQM. Eu já tive 2 EQM na EQM e vi várias situações de EQM, de pessoas que tiveram EQM. Lá é o seguinte, tu tem a passagem quando o teu espírito sai do corpo físico, e ele, quando tem EQM, ele fica numa passagem, numa parte que não é bem a saída total do corpo, porque ele não teve uma saída total do corpo, entendeu? Porque ele pode voltar ou não também. Entendeu? A EQM tu não tem nada a ver com enxergar Deus, enxergar isso, enxergar aquilo. mas nas tuas experiências, o que tu viu? Eu vi o que todo mundo viu, eu só sabia que era uma EQM, porque eu não sabia, para mim ele era só um sonho. Quando eu estava um dia em casa, cheguei em casa, fui fazer um sanduíche, botei na mesinha, aquela de centro ali, as mulheres têm ali, mesinha de centro, botei ali, fui comendo, e liguei a televisão e estava passando um programa lá. E eu não sabia o que estava passando, estava ali comendo, para não trocar, né, de canal, deixei ali e fui ouvindo. Mas espera aí, aquilo que eu tive lá, então é isso aí, o que é isso aí? Porque as pessoas que estiveram ali, era a mesma experiência que eu tive e a mesma coisa que aconteceu comigo, aconteceu com eles, entendeu? Aí que eu fui saber o que era EQM, entendeu? Porque EQM, tu vai daqui e tu tem a realidade lá do lado, que é a verdade absoluta, nua e crua, não é pra mim diferente, não é pra ti, entendeu? Pode estar diferente nos estágios evolutivos, entendeu? Por exemplo, se tu sai daqui, tu tá muito ruim, tu vai talvez até para um umbral, para outra coisa, mas é a realidade não é tua. Temos que fazer um programa só com isso, dá pano para manga. Bem interessante isso aí. Então, assim, mas o EQM, assim, ó, eu só fui saber que era EQM, porque eu nunca sabia, porque eu vi aquele programa. E os caras, tinha 10 caras ali, os 10 caras falaram, um só deles teve uma situação um pouco diferente, era a mesma coisa. Quando eu me dei conta que eu estava fora do corpo, antes de sair do corpo, eu entrei num túnel. E eles também não souberam dizer se era de ar, se era de água, mas parecia que tinha assim, parece uma ventania. Parece que era um turbilhão. Um tornado. Isso. Parece que está no meio de um tornado. Aquele tornado, aí saí do outro lado lá, tudo calmo. Daí fechei os olhos, fiquei na minha, digo, que coisa engraçada. E a mesma experiência eles tiveram. Só ali que eu fui saber que era. Eu acho que isso levou uns mais de 8 anos para mim saber que era um EQM. Eu nem sabia, na verdade, o que era EQM. EQM, experiência quase morte. Quase morte. Então a gente não sabia. Eu só fui saber por causa daquele programa. Então, quando tu tem sonhos, daí sim, aí tu vai pela teus dogmas, entendeu? Pela tua religião, coisa. Agora, quando é EQM, tu se dá com uma verdade nua e crua do outro lado da vida. E é complicado. Eu acho que a gente teve aquele filme O Ghost, né? Que é uma relação bem certinha. O espírito saiu fora do corpo e ficou vagando por um tempo até achar o próprio, se vingar do próprio cara que matou ele. Aí ele conseguiu se desvencilhar, daí ir embora, seguir o caminho dele espiritual. Então, esse espírito protetor, ele está ali também até do outro lado, às vezes. Porque se ele é de uma... E aí é que entram os obsessores, né? E os vingança e etc e tal. Sempre estamos num mundo dual, lá do um e outro, né? Ficam presos a querer esse mundo dual é mais para nós aqui. No plano espiritual, a tua dualidade é o seguinte, ou tu está aí mais evoluído, ou tu não está. E essa evolução é que é o seguinte, a evolução é conhecimento das coisas de Deus. Entendeu? Por exemplo, para o médico, quando aparecer um médico, ele tem que saber várias coisas. Vai se especializar em médico, aí aquele cara que é bambambam lá de infarto, de cardiologista, aqueles mais novos sempre dão preferência àquele outro e se dobram para aquele outro ter mais experiência, né? E assim é na vida lá do outro lado, não tem a diferença muito grande. O que nós fizemos aqui, o que nós sabemos do outro lado. Porque pela idade... Mas então é o seguinte, às vezes o espírito pode estar mais evoluído porque tem mais conhecimento das coisas do Criador. Passou mais por aqui mais vezes. Passou mais vezes, aprendeu mais, entendeu? Então, mas os outros espíritos não é que são inferiores, porque naquele momento, mas um dia também serão espíritos evoluídos. Todos nós somos obrigados a evoluir. Podemos demorar mais, assim como no colégio. Tem uns que atingem a faculdade mais rápido, outros demoram um pouquinho mais, mas quem vai estudar e tem vontade chega à faculdade.
Normal, não tem muita... Entendeu? Então a dualidade é muito aqui, a coisa aqui. Do outro lado, a nossa experiência é um pouco mais pequena, entendeu? E às vezes não é porque não tem informação, é porque a gente não buscou a informação correta. Porque muitas informações já tem. Esse livro tem quase 200 anos e eu fui saber há 20. Bom, estamos já encerrando nosso programa na data de hoje. Vamos agradecer aos nossos telespectadores pela oportunidade que Deus nos deu de chegar até os seus lados. Eu tenho que ir lá. E agradecer a companhia do nosso irmão Lara. Eu que agradeço o convite. E dizer que pedir sempre a Deus que nos ajude. Vamos botar nosso copo d'água aqui bem na frente lá. Novamente vamos fazer uma oração, vamos energizar essa água. Se você quiser também agora fazer uma oração conosco, não importa o momento, a hora que você for assistir esse programa. Se estiver assistindo, faça isso. Vamos fazer a imposição de mãos. Vamos energizar essa água e vamos fazer a nossa oração. Após a energização dessa água, você toma. Pode doar para outras pessoas, para alguém que você ama, que você gosta, que você está achando que precisa. Que quem vai energizar essa água não somos nós, nem você. Mas se você orar com fé, com amor, você vai energizar essa água de uma forma tão boa que os espíritos estão ao teu lado, que os espíritos vão energizar essa água por nós. E vai fazer muito bem aquelas coisas ruins, tudo que está na tua vida vai melhorar. Vai melhorar porque Deus quer e Deus é assim. Então vamos orar, energizar essa água e depois vamos tomá-la. Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade que nos dá nesta noite de transmitir um pouquinho mais do teu conhecimento, das tuas coisas, Senhor. Somos pessoas tão simples e humildes que não sabemos nada também, Senhor. Mas aquele pouquinho que sabemos, tentamos passar para as outras pessoas que talvez saibam menos, ou tem muitas pessoas que saibam mais. Mas a nossa abordagem é um pouco diferente para nós trocarmos ideias e verificarmos como é que funcionam as coisas da vida. Como é que tu criou este planeta, como é que tu nos deu a vida e como é que ela funciona, Senhor. Nos ajuda, nos dá sabedoria, nos dá inteligência, nos dá saúde e nos dá paz, Senhor. Precisamos de paz. Precisamos de paz no nosso planeta maravilhoso, Senhor. Como falou nosso irmão Lara, esse planeta maravilhoso, querido, amado. Nos ajuda, Senhor, tirando todas as guerras, todos os ódios. Que todos os nossos seres humanos possamos viver em paz, em alegria, em harmonia. Senhor Deus, nos ampara, nos ajuda, nos dá força. Protege aquelas pessoas que estão nos hospitais agora, Senhor, passando necessidade, fome, doença, dor. Como gostaríamos, Senhor, que esse planeta conseguisse passar dessa fase tão difícil, Senhor. Protege o nosso país, os nossos governantes. O governante do país, os governantes de todos os estados, os prefeitos, as pessoas públicas desse estado, desse país, Senhor. Ajuda que tenham pensamentos bons em relação ao povo, em ajudar o povo a fazer as coisas certas, Senhor. Nos ampara, nos ajuda. Muito obrigado pelo programa de hoje. Abençoa este líquido que está aqui na nossa frente, Senhor, nos dando a energia necessária para o nosso corpo físico e nossa alma. Senhor Deus, que seja feita a tua vontade hoje e sempre, em todos os planetas, em todos os universos, em todos os tempos. Amém. Que assim seja.